foi levar a Luê no médico. Ah, mas cadê a mãe dela? Eu vou falar, a mãe dela tá aqui, é a outra, sei lá, tá pra ali sentada. Fala tu que eu tô cansado. Manda pra safadinha. E hoje a gente tá aqui com a Natasha, que ela é fisioterapeuta e também é doula, e a Rosane, que ela é empreendedora, artesã maravilhosa. As duas são donas da 08 e são mães da Luê, que está bem aqui. A gente vai falar sobre famílias homoafetivas, né, e sobre esse preconceito social ainda que existe bastante com a gente, né? Principalmente agora com elas, que tem a Luê. Então a gente vai falar mais relacionado a isso. Quando já tem um filho dentro dessa família, dessa relação afetiva, como que acontece mais ou menos, tá? A Luê, ela tem 2 meses. E a Rosane e a Natasha são casadas há quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Teve uma cerimônia de casamento todinha, maravilhosa. E aí elas são casadas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro elas vão contar um pouquinho da história delas, como começou lá esse amor todo, para dar continuidade nessa família aqui maravilhosa. Conte tudo mesmo. Resumido, tá bom? Porque, eu falo você, porque eu, né? A gente já passava o dia aqui. Ah, tá, peraí. 2005 a gente se conheceu na escola e a gente começou a namorar, durou uns 8 meses. Não deu muito certo, por algum motivo que a gente não sabe até hoje. Mas a gente terminou. E aí passaram 10 anos. 10 anos literalmente. 10 anos certinho. E aí eu toquei a vida, ela também. Um dia eu descobri que ela tava solteira. Aí eu também tava solteira, bobeando, fazendo nada. Vou lá perturbar a menina. Aí chamei ela no Facebook, inventei uma desculpa pra falar com ela. Tem que ser esperto, né, bicha? E aí a gente começou a se falar, acho que uns 2 dias depois a gente voltou a ficar, depois de 10 anos. E na outra semana a gente já tinha voltado a namorar. E eu fui morar com ela. Então é assim, né? Você ia falar, você não tá emocionada, né? Exatamente. Depois a gente se beijou e já fui pra casa dela. Na verdade, ela me convidou, né? Na verdade, já foi logo a prova na saúde e na doença, que ela passou uma semana no hospital comigo. Logo, toma, de cara assim, voltou aos 10 anos, Toma. uma pausa de 10 anos e de cara já foi logo lá. Ela fez assim, bora ver se você quer ficar comigo. Aí ela adoeceu, fui pra lá, passei uma semana internada com ela, foi isso mesmo. E quando ela saiu, eu continuei cuidando dela em casa e fui ficando, né? Não achei mais o rumo de casa. E como foi esse reencontro todo assim? Tipo, teve aquela emoção, nossa, não acredito que eu te reencontrei. Na verdade, a gente sempre se encontrava pela rua. E festa, shopping, vários lugares. A gente se olhava assim. Aquela cara. Tipo, iniciamos algo que nunca terminamos. Tipo isso, um dia eu termino o serviço. Tá aqui o serviço. Aí, assim, quando eu olhava, via que ela correspondia, eu falava, rapaz, tem alguma coisa daí. E aí um dia eu testei e foi, rolou, colou, né? Meu papo colou. Arrasou. E aí a gente voltou a namorar. E na verdade de namoro, que a gente voltou, tem 4 anos. E só de casamento mesmo, que tem 2 anos e meio. Mas desde quando a gente voltou, eu moro com ela. Então tem, tipo, todo relacionamento depois que vocês voltaram tem 4 anos. 4 anos, isso. Beleza. Então, antes de vocês terem a Luê, vocês já sofriam muito preconceito, assim? Como que era, mais ou menos, social, falando socialmente? Como era a relação de vocês? O namoro, depois teve o casamento, se vocês sofreram algum tipo de preconceito, se era muito presente esse preconceito na relação de vocês? Principalmente dentro da minha casa. Minha mãe que não aceitava de jeito nenhum. Então foi uma insistência mesmo. A Rosane chegou a perder paciência várias vezes, porque, enfim, na casa dela, com a família dela, ela já estava ali tudo bem, né? Aceitando, respeitando, e em casa era completamente diferente. Então acabava que ela sofria muito, eu sofria também, né? E aí o nosso relacionamento ia ficando abalado com relação a isso.
gente foi, hoje Já tá de boa. Não, hoje assim, sei lá, a gente sofria bastante com isso. Digamos que o nosso relacionamento de 0 foi pra 100. Porque hoje a nossa família toda elas se encontram. Tipo, domingo, almoço na casa dos meus pais, aí vai a mãe da Natasha, se tiver primo, tia dela também vão, às vezes a gente consegue comemorar alguma coisa, aniversário da Natasha, o aniversário da Luê, eles vão lá pra casa, a gente vai pra casa deles. Hoje, dentro da família, a gente não sente. Assim, sentiu, a gente já sofreu muito por isso, mas melhorou 100% a nossa vida na família. Agora, fora, na época, por exemplo, eu sentia muito mais, não dos meus amigos, não da minha família também tive, mas há muito tempo atrás. E isso aí eu prefiro até deixar pra lá porque a gente passou por cima disso, entendeu? E hoje, como a gente vive muito bem, assim, na nossa família, então eu prefiro esquecer mesmo, deixar pra lá que foi uma fase ruim mesmo, que passou. Mas eu sentia às vezes pessoas olhando pra gente, às vezes a gente tava só encostado uma na outra, com a cabeça no ombro dela, ou pegando na mão dela. Já aconteceu de a gente estar no shopping, um casal sentar na nossa frente e ficar, tipo, parado olhando pra gente, como se dissesse, que merda é essa que vocês estão fazendo? Entendeu? E a gente não tava fazendo nada, eu só tava com a cabeça encostada no ombro dela. Enfim. Vindo aqui pra Luê agora um pouco, como foi pra vocês tomarem essa decisão, assim, chegar a uma coisa e falar, não, agora é o momento da gente ter mais um membro na família e a Luê chegar? Bom, eu sempre quis ser mãe, né? Sempre quis gestar, né? Sempre quis gerar, sempre quis parir, passar por todo esse processo, por trabalhar em ser o meu meio ali. E só que a gente também sempre teve vontade de adotar, tanto uma quanto a outra. E aí, nos meus planos, eu queria ser mãe com 26 anos, do primeiro filho. Porque antes dos 30 já ia ter os dois e eu não ia ter filho velho, era esse meu pensamento. Mas aí a gente vai trabalhando, precisa de dinheiro, né? Fralda não dá em água. E aí a gente vai trabalhando, estudando e o tempo vai passando. Filha. Uma pausa pro lanche. E aí, 30 anos já, o negócio tava pegando, né? A idade chegou. E a Rosane sempre me pedia, calma, espera eu terminar a faculdade pra poder dar o apoio em casa. Porque aí eu vou passar a noite toda fora, né, enquanto vocês vão ficar sozinhos. Então assim que eu me formar, a gente já pensa nisso. Foi então que a gente decidiu, é agora. E aí foi que a gente se organizou direitinho e aí veio a Luê. Então, tipo, na minha parte, por exemplo, eu sempre quis ser mãe. Acho que eu sempre trouxe esse instinto comigo. Eu até digo pra Natasha, até hoje eu digo pra ela assim, eu sempre soube que eu não precisava gerar, não precisava parir pra ser mãe. Eu sempre soube da minha capacidade de amar uma criança sem precisar ter saído de mim. Então, o meu primeiro plano era adotar. Eu queria muito adotar uma criança. E a Natasha, quando a gente começou a conversar sobre isso, ela disse que ela queria muito parir. Aí eu, então você vai parir, eu vou adotar sua filha, só pode. Porque aí junta e junta o útil ao agradável. Sim. Mas assim, mesmo assim, a gente ainda continua com os planos de adotar. Porque eu dei preferência pra ela seguir com o sonho, realizar no caso o sonho dela. E agora que era gerar, né? Que era exatamente. Mas futuramente a gente vai realizar o meu, que hoje em dia é o sonho dela também, né, de adotar. Ela já comprou esse sonho pra ela também, sabe? Pertinho. Porque quando assim, a gente não é mãe, mas a gente gosta de ser tia, entendeu? A gente gosta de ter vários sobrinhos, assim. E aí, com a Luê, a maior dificuldade, eu acredito que vocês enfrentam hoje, ainda assim, é o preconceito com relação a duas mães. Uma criança com duas mães, tipo, vocês entrando num lugar, casadas e tudo mais, vem uma criança e os olhares vão direto pra vocês. Como que vocês conseguem passar por cima disso e qual foi o momento assim que vocês acharam que foi muito extremo, que vocês se sentiram muito acuada mesmo? Fala um pouquinho. Olha, eu acho que eu até posso falar com um pouco mais de propriedade em relação a isso, porque eu acho que eu sou que sinto mais. Meio que parece que o negócio já tá em cima de mim, assim, eu já fico procurando. E, por exemplo, a gente foi levar a Luê no médico. Ah, mas cadê a mãe dela?
Eu vou falar, a mãe dela tá aqui, é a outra, sei lá, tá pra ali sentada. Às vezes é isso mesmo que eu tenho que fazer, sabe? Mas enfim, como a gente tava num momento ali, a mulher não sabia nem como lidar, sabe, nessa situação. Às vezes eu entendo porque, enfim, talvez não seja do convívio daquela pessoa, sabe? Eu não tenho uma referência. Mas às vezes eu penso que não precisava, a gente não precisava estar nesse ponto, assim, sabe? A gente não precisava entrar nesse detalhe. Porque se as pessoas fossem acostumadas a conviver, eu acho que a gente não precisaria passar por isso. E a mesma coisa acontece às vezes dentro da própria família. É uma coisa que já está tão impregnada nas pessoas, que às vezes eu tô aqui do lado da Natasha está com a Luê, ou melhor, a Luê não está com a gente. Sei lá, tá contigo. Tu foi fazer alguma coisa com ela e entrega ela pra mãe dela. Entrega pra Natasha. Aí às vezes eu tô com a Luê, já aconteceu de eu estar com a Luê no colo, alguém tirar a Luê do colo, pedir pra segurar ela, passear e dar uma volta, ela começar a chorar. Ah, cadê a mãe dessa menina? Não sei o que, chama a Natasha, chama. Aí eu tô aqui, porra. Eu sei o que fazer e às vezes ela nem não é mamar. Porque eu digo assim, a diferença aqui é que ela tem leite. É essa a única diferença. Então, às vezes a Natasha, às vezes a Luê não quer mamar, às vezes a Luê quer ficar no colo, às vezes ela quer ficar no nosso colo porque ela reconhece o nosso colo. Às vezes ela tá chorando muito no colo de alguma outra pessoa, só de eu pegar ou da Natasha pegar, ela se acalma, porque ela é o colo que ela conhece, entendeu? Mas as pessoas tendem a direcionar as coisas pra Natasha. E uma coisa que, enfim, é um assunto inclusive muito extenso, dá muito pano pra manga. As pessoas meio que me tratam como se eu fosse o pai dessa relação, sabe? Porque a própria sociedade... Ai, desculpa. Porque a própria sociedade, eu penso que ela já pega o pai e meio que passa pano pro pai, sabe? Tipo, ah não, tu vai ser o ajudante, tu vai ser... Ah, tu não sabe limpar a bunda da criança, tu não sabe trocar a fralda da criança, tu não sabe cuidar de criança, tu é o pai. Sabe? Tem muitos discursos que eles são reproduzidos o tempo todo, sabe? Tipo, que é mãe que cuida melhor, é mãe que faz não sei o que é melhor, porque o pai é pai, né? Pai é homem, então... E isso eu sinto que me trata às vezes dessa forma, sendo que eu sou mulher, eu sou outra mãe, mesmo assim, eu até digo pra Natasha, as pessoas tratam com esse preconceito a pessoa que não gerou. Não tô nem tratando de gênero, não tô falando de homem, do pai ou da outra mãe. Eu tô falando da pessoa que não gerou. Tipo, a Natasha é como se ela fosse a mãe principal, como se ela fosse a melhor mãe. E a Rosânia, a mãe. É a mãe que ajuda, a mãe que participa, é a mãe que segura a criança. A Natasha vai dar de mamar, então dá pra Rosânia. E porra, não é assim, sabe? Até mesmo a nossa relação mesmo, muitas vezes eu tive que parar a Natasha e falar, ei, eu sei fazer, deixa eu fazer, eu sei fazer. Então, isso aí também foi uma coisa que a gente foi construindo na nossa relação, porque de fato está impregnado na gente, sabe? Enfim, mas todos os dias a gente quebra uma barreira, assim, de mostrar para as pessoas que eu tenho a mesma importância que a Natasha. A diferença se é que autoafirmar, né? A diferença é que a Natasha produz leite e eu não. Sim. Na verdade é uma desconstrução real, né? Social, assim, daquilo que é imposto pela sociedade, como a família tradicional, que tem o pai e a mãe, e o filho e a mãe que tem que ficar em casa cuidando do filho, e o pai pode sair para trabalhar e pode fazer qualquer coisa, importando se tá o filho pequeno ou não, mas ele pode sair porque a mãe vai ficar com o filho. Exatamente. Né? Então é real uma desconstrução, assim, todos os dias. Agora já indo um pouco pela criação da Luê, né, depois que ela nasceu e tudo mais, vocês mães de primeira viagem, a gente sabe que é normal, digamos assim, entre aspas, né, as pessoas se meterem na criação e na vida, assim, do bebê, quando tá pequeno, tipo, vocês que nunca tiveram outros filhos, é o primeiro filho e tal, aí a vovó, o vovô, terceiros falando, tipo, porque o meu não foi assim, porque dá isso pra ela, porque tem que fazer isso com ela e tal. Como é que vocês lidam e qual foi, assim, tipo, o terror de vocês quanto a isso? Isso vem desde a gestação, né? Porque tivemos ali o positivo, estamos grávidas, né? Porque ela engravidou junto comigo. E aí estamos grávidas
E então já começou, porque tu tá grávida, tem que comer isso, tem que beber isso, tem que fazer isso, tu não pode fazer aquilo. E dentro de casa... Calma, filho. É a sua história. E dentro de casa era assim o nosso maior estresse, né, com a minha mãe, porque é aquela coisa, porque quando eu tava grávida de ti, não era assim, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que pegar sol. Enfim, continua até hoje. Porque ela tema em me comparar com a Loê. Né? E assim, desde a gestação, tipo, eu trabalho com isso. Né? Eu estudo há anos sobre isso. E é mesmo que nada, mesmo que merda, porque ela só vai aceitar e entender, ouvir só se for o que o médico falar, o que o enfermeiro falar. Né? O que eu quero, o que eu falo, e o que a gente decidiu pela Loê, pra Loê, tipo, não vale. Isso é mais complicado. Tem sido assim, a nossa maior dor de cabeça mesmo na minha casa. Né? Mas aí vemos de fora também, dando espetáculos. A gente decidiu pelo aleitamento materno, né, em livre demanda, então são os 6 meses, só no peito. Aí já pergunto, mas não, toma nem um chazinho, ela tá com cólica. Né? É bom dar isso, é bom dar aquilo. E a gente tem que ir afirmando e reafirmando mesmo a nossa decisão, a nossa posição ali, porque senão, se a gente for deixar, Vai todo mundo cair em cima mesmo. literalmente. Se tu fazer tudo que todo mundo diz, não, a criança vai virar uma bagunça, Sim. porque é muita informação. É. Às vezes é porque a minha avó fazia isso com os netos dela, não sei o que, ninguém morreu. Pô, mas dá bem, né? Porque talvez nem Era pra morrer? E talvez Mas era pra nem morrer. ela soubesse o que ela estivesse fazendo, ela só fazia porque passaram aquilo pra ela e foi passando, as gerações foram passando uma pra outra, mas não quer dizer que eu Que se quero. tornava tradição e tal, Exatamente. fazer aquilo. Mas não quer dizer que eu tenha que fazer com a minha filha. E às vezes eles não aceitam isso muito bem, sabe? Eu acho que é frescura, alguma coisa assim. Enfim. Até porque, tipo, sempre não, na verdade tem isso. Eu acho que quando a pessoa se torna mãe, automaticamente ela já começa a ver tudo contra os olhos, né? Eu não consigo falar exatamente sobre isso. Mas eu acredito que isso aconteça, né? E aí, então, eu acho que é muito natural isso vir, né? Tipo, a essência da maternidade vir com o momento que você escolhe isso. Eu vou ser mãe e quero ser mãe, né? Então, vocês que se tornaram mães, automaticamente essa essência já veio, se tornou real pra vocês ali. E vocês, com a filha de vocês, sabem o que é melhor, né? Não, e também não foi um acidente, como as pessoas costumam dizer, não foi uma coisa do nada, a gente foi pego de surpresa, não, a gente se planejou muito. Então, quando aconteceu, a gente estava muito preparado, entendeu? Quando a gente viu que tinha dado positivo, tinha dado certo, todas as tentativas, então, ok, realizamos nossos sonhos e vamos seguir naquilo que a gente lutou tanto pra ter. Então não foi que nem acontece com alguns casais, ai meu Deus, mas eu não queria, não era o momento. Não, a gente se planejou muito para isso. Então a gente estava muito preparado. Estamos, porque a gente sempre pesquisa, a gente estuda muitas coisas, tem coisas que a gente não sabia, de fato a gente não sabia porque não era o nosso dia a dia. E a gente passou a pesquisar, passou a estudar, eu converso muito com a Natasha, tive muitas minhas dúvidas com ela. E agora que a Luê já nasceu, já tá tudo se reboliço na vida de vocês, maravilhoso, né? Como que tá agora com a Luê? O que mudou? O quanto que é mágico e quanto que não é mágico? O que vocês mais gostam, o que menos gostam? O que é? Assim, maternidade é um conhecimento diário, um aprendizado diário. E a gente de cara ali já após o nascimento dela já pegou uma barra, que foi a dificuldade com a alimentação. Então o Rosane viu ali, ela esteve comigo e está comigo presente o tempo todo, ajudando, né? Então a gente precisa muito de um apoio, ter uma rede de apoio com a maternidade. Não só a maternidade homoafetiva, mas enfim, toda mãe precisa de uma rede de apoio que é para não desistir, porque fácil não é. Romantizar a maternidade, enfim, muitos romantizam, mas a gente precisa falar da realidade. E assim, foi bem difícil no início. Hoje a gente já está conseguindo levar esses dias aí um pouquinho melhores, né? Nós estamos conseguindo dormir mais, que antes a gente É costumava uma em pé. readaptação, né?
É esse conhecimento, né? A gente vai se adaptando. Filha, não puxa que não é elástico. E assim a gente vai seguindo, né? Se conhecendo e vendo o que é melhor pra gente, tanto pra mim, pra Rosane, pra Luê, né? E é isso. Emo, pra você então. Assim, em relação ao nosso casamento, a partir do momento que a Luê vai nascer, tipo, a gente soube que a Luê já ia nascer, a nossa vida, ela mudou muito, assim, mudou realmente do dia pra noite. Então, no outro dia, a gente já teve que readaptar a nossa vida de casal, a nossa... É isso, né, filha? Ao vivo. Aí a gente teve que readaptar a nossa vida de casal, nossa rotina. A gente passou por tipo, um reconhecimento. A gente estava tentando se reconhecer de novo como esposa, como casal, como mulher, para tentar organizar a nossa vida diante daquela rotina nova, sabe? Até porque a Luê não tinha horário para dormir e para mamar. Então ela dormia 10 minutos, ela acordava e ela queria mamar de novo, aí dormia mais 15, acordava e era assim o dia inteiro. Então no começo foi bem desgastante. Mas uma coisa que a gente tinha na cabeça era que ia passar. Todo mundo, toda mãe que passa por isso diz pra gente, vai passar, e de fato passa. Prova tanto que no início não tinha, a gente vivia com sono porque a gente não dormia. A gente acordava 3 da manhã pra ficar, sei lá, tava chorando, ela queria mamar, tinha que trocar fralda, aí ela dormia de novo e depois ela acordava e era isso a madrugada inteira. Mas hoje não, hoje a gente já consegue se organizar direitinho, a gente consegue dar uma volta, já consegue fazer nossas coisas. E aos poucos a nossa rotina foi voltando, sabe? Assim, claro que de uma forma diferente, porque agora tem uma criança. Mas a gente tá seguindo e vou te falar que é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Por mais, às vezes a gente tá bem cansado, tipo, às vezes eu tô estourada, cansadona, mas às vezes ela chora e eu sei que ela quer colo e tal. Eu não sei de onde eu tiro força, não. A gente não sabe de onde a gente tira força, na verdade, mas é muito bom. Só de ver a carinha dela ali, às vezes ela sorrindo, não sabe por que motivo ela está sorrindo, mas a gente tá ali, feliz da vida. E as duas muito mamonas, né? É, claro. Às vezes ela sorri do nada, olha, amor, ela tá sorrindo. Então, gente, muito obrigada por aceitarem falar sobre isso. É muito importante a gente falar realmente e reafirmar que nós somos também pessoas normais, como qualquer outra pessoa, né? E a gente pode sim ter uma família, a gente pode constituir aquilo que a gente quiser, né? Termos a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, sem nenhum tipo de problema, porque a gente não está fazendo mal a ninguém está sofrendo com isso, ninguém está se abalando com isso, pelo contrário, né? A gente está realizando o nosso sonho da forma que a gente quer e da forma que a gente nasceu para fazer. Sim. Né? Muito obrigada mesmo por vocês falarem. A gente que agradece. Tá bom, Kiki. E as meninas, elas têm um perfil no Instagram que elas mostram um pouquinho da rotina delas com a Luê. É Duas Mães Luê, né? Duas Mães e Luê. @Duas Mães e Luê, que vocês podem olhar lá. A gente vai marcar elas aqui. A Luê é muito encantadora, vocês vão ver as caras e bocas que ela faz, é muito maravilhoso. Inclusive quando ela faz o cocôzinho, vocês vão ver. Enfim, gente, muito obrigada por assistirem também, vocês aí. Obrigada por vocês estarem aqui. Beijos.